Você vai aprender física, eu garanto. Fera, o movimento circular e uniforme, apesar de ter o uniforme, tem aceleração não nula. Tem uma aceleração, já que o movimento muda de direção, já que ele é circular. No movimento circular e uniforme, a aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E o módulo dessa aceleração é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. E no movimento circular uniforme, ela tem módulo constante. Para a gente fazer as transformações entre grandezas lineares escalares e grandezas angulares e escalares, basta a gente usar a definição de radiano aplicada a essas unidades. Toda grandeza angular, posição angular, velocidade angular, aceleração angular, é igual à correspondente grandeza linear dividida pelo raio. A posição angular, φ, é a posição linear dividida pelo raio. O deslocamento, ΔΦ, é o deslocamento linear dividido pelo raio. A velocidade angular aqui embaixo, ó, é a velocidade linear dividida pelo raio. Atenção e cuidado, porque o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Tem frequência, que é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Quando o número de voltas é igual a 1, ou seja, quando eu dou uma volta, o tempo para completar uma volta é chamado de período. A gente usa esse tesão. Quando a gente precisa fazer transformação de unidades, atenção, Hertz é o mesmo que uma rotação por segundo. RPM é rotação por minuto. Se eu faço uma rotação em 1 segundo, eu faço 2 em 2 segundos, 3 em 3 segundos, 60 em 60 segundos, que é 1 minuto. Então, cada vez que eu dou uma rotação por segundo, eu dou 60 rotações por minuto. Por isso que eu multiplico. E se eu multiplico de Hertz para RPM, de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Uma forma de memorizar todas as informações sobre movimento circular e resolver 99,9% dos problemas é o que eu chamo de canivete de MacGyver. Eu vou usar aqui a velocidade angular, assim como velocidade linear, é ΔS por ΔT, velocidade angular é ΔΦ, que é deslocamento angular, sobre intervalo de tempo. Quando esse deslocamento angular corresponde a uma volta em radianos, o ângulo é 2π. Quando eu dou uma volta em movimento circular, o tempo corresponde ao período. Ora, o inverso do período é a frequência, então dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. E toda grandeza angular é a correspondente linear dividida pelo raio. Então eu tenho que isso é igual a V sobre R. Perceba que eu tenho 5 expressões. 1, 2, 3, 4, 5. E daqui eu consigo tirar 10 fórmulas. 1 igual a 2, ou 1 igual a 3, ou 1 igual a 4, ou 1 igual a 5, ou 2 igual a 3, ou 2 igual a 4, ou 2 igual a 5, ou ainda 3 igual a 4, 3 igual a 5, ou 4 igual a 5. Aqui eu tenho 10 fórmulas e o que é interessante é que as grandezas não se repetem. Ômega só aparece no primeiro, ΔΦ e ΔT só aparecem no segundo, período só aparece no terceiro, frequência só aparece no quarto, velocidade linear e raio só aparecem no quinto. Então basta você olhar o que é dado na questão, o que é pedido na questão e igualar de acordo com esses números. Simples assim. Acompanhe alguns exemplos.
E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre Central do Brasil, no Rio, e Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente. Questão bem tranquila, mas que permite a gente lembrar um pouco quando está falando de cinemática em trajetória curvilínea. Imagina que isso aqui é a trajetória de um corpo, que em um determinado momento ele está aqui. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a velocidade instantânea do corpo é sempre tangente à trajetória. Então, se aqui é a curva, essa é a tangente. Supondo que o movimento seja no sentido horário, a velocidade aqui nesse ponto está tangenciando a trajetória. Perpendicularmente a essa velocidade, já que a trajetória é curvilínea, a gente tem uma aceleração associada à trajetória curva. Essa aceleração é sempre radial e está sempre apontada para o centro da trajetória. Exatamente por isso ela é chamada de centrípeta. Quando o movimento tem trajetória curvilínea, a gente tem uma das componentes da aceleração centrípeta. E isso já permite que a gente monte um quadrinho, por exemplo. Se a gente quiser analisar o movimento, a gente pode analisar o movimento pelas acelerações tangencial e centrípeta. A aceleração tangencial está associada à mudança no módulo da velocidade, enquanto que a aceleração centrípeta associada à mudança na direção. Se eu tiver então aqui aceleração tangencial, está em vermelho, vou colocar aqui aceleração centrípeta em azul e vou colocar aqui a aceleração resultante em preto. Lembrando que a aceleração resultante é resultado da soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial, uma soma vetorial. Se o movimento é um movimento retilíneo, aqui em azul, significa que a aceleração centrípeta é igual a zero. Então, quando o movimento, além de retilíneo, é também uniforme, não há mudança no módulo da velocidade, a aceleração tangencial também é igual a zero. Se as duas acelerações são nulas, o módulo da aceleração resultante também vai ser igual a zero. Então, quando a gente tem um movimento retilíneo e uniforme, a aceleração resultante é igual a zero. Agora, se o movimento é um movimento retilíneo, e aí se é retilíneo, de novo, a gente tem a aceleração centrípeta igual a zero, porque só tem aceleração centrípeta se houver mudança na direção. Mas além de retilíneo, ele é uniformemente variado, aí estou variando o módulo, então a aceleração centrípeta é diferente de zero. Como a centrípeta é zero e a aceleração tangencial é diferente de zero, eu vou ter que a aceleração resultante é igual à aceleração tangencial.
No movimento retilíneo e uniformemente variado, a aceleração resultante é igual à aceleração tangencial. Quando o movimento é um movimento circular, se é circular, tem curva na trajetória. Se tem curva na trajetória, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Mas se é circular e uniforme, uniforme indica que não muda o módulo da velocidade. Então, a aceleração tangencial é nula. Como a aceleração resultante é a soma da tangencial com a centrípeta e a tangencial é nula, nesse caso a resultante é igual à própria aceleração centrípeta. Quando, por fim, o movimento for um movimento curvilíneo, ou seja, tiver aceleração centrípeta e for uniformemente variado, eu também vou ter a aceleração tangencial. A aceleração resultante é igual à soma vetorial da centrípeta e tangencial. Como a centrípeta e a tangencial são perpendiculares, eu vou usar Pitágoras e o módulo da aceleração resultante vai ser igual à raiz quadrada do módulo da aceleração tangencial ao quadrado mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Muita atenção e cuidado com isso. Ives, explica de novo um pouquinho melhor. Fica tranquilo, fera. A aceleração resultante é resultado da soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Como a aceleração tangencial é tangente à trajetória e a aceleração centrípeta é radial, elas formam 90 graus entre si. E se elas formam 90 graus, se elas são perpendiculares, o módulo da aceleração resultante vai ser dada por Pitágoras. O módulo da resultante ao quadrado é igual ao módulo da tangencial ao quadrado, mais o módulo da centrípeta ao quadrado. Então, a aceleração resultante vai ser igual à raiz quadrada do módulo da aceleração tangencial ao quadrado, mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Somente isso, fera. Tranquilo? O que está escrito aqui é só o detalhamento do que acontece quando o movimento é circular e uniformemente variado. Na questão que foi apresentada, ele fala de um trem e ele diz que esse trem precisa ter uma aceleração 0,1 vezes a aceleração da gravidade. Só que ele diz para manter a velocidade constante. Ué, como é que tem velocidade constante e tem aceleração? Bom, na verdade o que ele quis dizer é que tem módulo constante, mas muda a direção. Então essa aceleração é a aceleração centrípeta. E como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. E isso aqui é igual a 0,1 vezes G. Ora, para encontrar essa velocidade, ele diz para a gente quanto é o deslocamento que o trem percorre e qual o intervalo de tempo desse percurso. Se você olhar com calma nas informações do texto, ele diz que são 403 quilômetros e diz que o tempo total é de 1 hora e 25 minutos. Aqui, então, por favor, atenção e cuidado, porque ele quer a resposta em metros. E para isso, então, ele dá a aceleração em metros por segundo quadrado. Eu tenho que mudar essas unidades. 403 quilômetros são 403 mil metros. 1 hora tem 3.600 segundos. 25 minutos são 25 vezes 60 segundos, dá 1.500. 3.600 segundos mais 1.500 são 5.100 segundos. Quando você faz esse cálculo, isso dá bem próximo de 8 metros por segundo. 80 metros por segundo aproximadamente.
Para achar o valor do raio, agora é só substituir aqui em cima. Veja que 0,1 vezes g dá 0,1 vezes 10, que é igual a 1. Passo esse raio multiplicando, r vezes 1 vai ser igual numericamente ao quadrado da velocidade. Então, o valor do raio tem que ser 80 ao quadrado, que dá 6.400 metros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil, tranquilo demais, era só saber como calcular a aceleração centrípeta. Vamos juntos. Fera, quando a gente fala de transmissão de MCU, ou transmissão de movimento circular uniforme, a gente pode fazer essa transmissão quando a gente tem um eixo comum. Com o mesmo eixo a gente chama de de mesmo, axial de eixo. Então, com o mesmo eixo eu tenho coaxial. E é muito simples, quando eu tenho uma transmissão coaxial, o eixo gira com uma velocidade angular ômega. E aí eu tenho discos, que eu vou chamar aqui de disco 1 e disco 2, que estão girando juntos, sem escorregamento, de movimento solidário. E aí a velocidade do eixo ômega é a velocidade de qualquer ponto do disco 1 e a velocidade angular de qualquer ponto do disco 2. Atenção e cuidado, as velocidades angulares são idênticas. Agora, os pontos da periferia vão descrever giros diferentes. E aí, como eles têm mesma velocidade angular, eles têm também o mesmo período. E se tem mesmo período, tem também mesma frequência. Ora, se eles têm mesmo período e gastam o mesmo tempo, só que esses pontos percorrem giros diferentes, já que os raios são diferentes, a velocidade linear vai ser diferente. A velocidade linear vai ser proporcional ao raio. Então, eu tenho que a velocidade de um ponto qualquer do disco é diretamente proporcional à distância desse ponto até o eixo, que é o raio da curvatura. Então, como eu tenho velocidade angular 1 igual a velocidade angular 2, as velocidades são diferentes se os raios forem diferentes. É só escrever V1 sobre R1 igual a V2 sobre R2. A velocidade de um ponto, a velocidade linear do ponto, é diretamente proporcional à distância desse ponto ao eixo de rotação. Quando a gente coloca os discos, as polias, as engrenagens em contato direto, ou conecta essas engrenagens, polias ou discos através de uma correia ou corrente, a gente diz que a transmissão é uma transmissão periférica. Isso porque os pontos da periferia de cada disco têm mesma velocidade linear. O módulo da velocidade escalar linear é igual para os dois e é igual para cada ponto da correia ou corrente também. Por conta disso, as velocidades angulares são diferentes. Atenção e cuidado com isso. A velocidade angular vai ser inversamente proporcional ao raio. Ué, Ives, por que é inversamente proporcional? Porque se percorre linhas de mesmo tamanho, a linha menor, que é da circunferência menor, tem que dar mais voltas para compensar o tamanho que é menor. Então, muito cuidado com isso. Eu também poderia olhar para cá, ó. Velocidade é igual a ômega vezes R. Então, eu teria ômega 1 vezes R1, sendo igual a ômega 2 vezes R2. Se um produto é constante, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, muita atenção e cuidado, porque a velocidade angular
é inversamente proporcional ao raio. Logo, o período também vai ser inversamente proporcional ao raio. Quanto menor é o raio do disco, mais rapidamente ele gira. Ora, se ele gira mais rapidamente, então sua frequência é maior. Logo, quanto menor é, maior vai ser a frequência. Opa, atenção e cuidado, o período é diretamente proporcional ao raio. Olha aí, eu fazendo bobagem, é a frequência que é inversamente proporcional ao raio. Porque quanto menor, mais rápido ele gira. Se ele gira mais rápido, o tempo é menor. Então, raio menor tem período menor. Para não perder essa cartolina e essa explicação, eu vou deixar direto aqui. T, que é o período, é tanto maior quanto maior for o raio. Aquela que tem maior raio gira mais devagar, então gira com menor frequência. Logo, raio maior, frequência menor, inversamente proporcional. E uma forma de relacionar grandezas importantes aqui é você pensar entre velocidade angular e raio, produto constante, ou frequência e raio. O produto da frequência pelo raio é constante e por isso a gente diz que essas grandezas são inversamente proporcionais. Mais um cuidado, quando o contato é direto, o sentido de giro é contrário. Uma gira para um lado, outra gira para o outro. Já quando presos por polia, a gente tem movimentos solidários, gira para o mesmo lado. Então, muita atenção e cuidado, velocidade angular e frequência angular são inversamente proporcionais ao raio. Período do movimento é diretamente proporcional ao raio. Acompanhe exemplo. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita, que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Para qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Antes da gente resolver a questão propriamente dita, a gente tem que dar uma revisada no que acontece quando a gente tem transmissão periférica e quando a gente tem transmissão coaxial. A questão é que quando a transmissão é periférica, todos os pontos da periferia têm módulo da velocidade linear iguais. Em todos os pontos da periferia do disco e da corda, da fita, da corrente, do que tenha ligado essas 2 polias, tem a mesma velocidade linear. Velocidade de um ponto igual à velocidade do outro. Então, se eu chamar esse ponto aqui, sei lá, de ponto A, chamar esse ponto aqui de ponto B, a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto B. Se a gente lembrar que a grandeza linear está relacionada com a grandeza angular de acordo com multiplicação ou divisão pelo raio, a gente pode dizer que a velocidade linear é igual à velocidade angular do ponto multiplicada pelo raio do disco. Idem aqui para o ponto B. Ora, se a gente tem essa proporcionalidade inversa entre velocidade angular e o raio, ela se repete para a frequência angular, para a frequência de rotação. Então, eu tenho que frequência de rotação e raio do disco são inversamente proporcionais. Isso mesmo, a frequência é inversamente proporcional ao raio. E onde é que a gente vai encontrar isso no problema em questão? A gente tem uma polia 1 ligada no motor e uma polia que pode ser a polia 2 ou a polia 3, dependendo do arranjo. Perceba que se eu quiser uma frequência maior, eu devo escolher o raio menor. Se eu quiser uma frequência menor, eu vou escolher o raio maior.
quanto maior é o raio, menor vai ser a frequência de rotação aqui no ponto B. Se a gente olhar para o ponto B, quanto maior for o raio do disco B, menor é a frequência de rotação desse disco. Quando a transmissão é coaxial, a gente tem um eixo comum. E ao rotacionar esse eixo, os discos giram juntos, completando voltas no mesmo intervalo de tempo. Eles têm o mesmo período de rotação e por isso eles têm velocidades angulares iguais. A velocidade angular de um ponto A é igual à velocidade angular de um ponto B. Ora, se velocidade linear é velocidade angular multiplicada pelo raio, velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. E aí, quando a razão entre duas grandezas é constante, a relação entre essas grandezas é de direta proporcionalidade. Então, eu tenho que a velocidade e o raio são diretamente proporcionais. Aí, bora pensar agora. A fita onde se encontra a serra vai estar ligado a um dos dois discos, ou a polia 2 ou a polia 3. Como o que eu quero é a velocidade sendo mínima, a menor velocidade para que haja segurança, eu vou escolher das duas polias aquela que tenha raio menor. Então, quando eu pegar entre a polia 2 e a polia 3, eu escolho aquela que tem o raio menor. Qual é a de raio menor? A polia 2. E aí é exatamente nessa polia que eu vou ligar a serra, porque essa polia vai garantir uma menor velocidade linear. Sabendo disso, eu já sei que a outra polia, que é a polia 3, vai estar conectada ao rotor do motor. E isso é muito importante, porque quando a gente escolhe a polia 3, que é a de maior raio, a gente faz com que essa polia gire com a menor frequência. E isso diminui a velocidade angular. E isso diminui ainda mais a velocidade. Então, essa é a configuração mais segura. É a configuração em que eu faço a serra ter a menor velocidade linear. Qual das duas apresenta essa configuração? A letra Q. E essa é exatamente o que diz na letra A, que diz: qual das montagens o açougueiro deve usar e qual a justificativa para essa ação? A gente já sabe que é a letra Q, e com isso eu estou ligando a polia 1 na polia 3, que passam a ter uma relação de velocidades iguais. E isso vai fazer com que a que tenha o maior raio tenha a menor frequência. E aí vai girar a outra polia com a velocidade angular menor, o que vai fazer que a velocidade seja ainda menor. Então, ao escolher Q, eu estou escolhendo porque a polia 1 ligada à polia 3 faz com que a velocidade linear dos pontos seja igual e a frequência de rotação da polia 2 seja a menor possível. Tranquilo? Então, a alternativa correta, a letra A, uma questão bem legal que envolve todos os conceitos de transmissão de movimento circular. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Uma bicicleta possui duas catracas, uma de raio 6 e outra de raio 4,5 centímetros. Um ciclista move-se com velocidade uniforme de 12 km por hora usando a catraca de 6 centímetros. Com o objetivo de aumentar a sua velocidade, o ciclista muda para a catraca de 4,5 centímetros, mantendo a mesma velocidade angular dos pedais. Determine a velocidade final da bicicleta em km por hora. Fera, lendo com muita atenção essa questão, ele já deu a dica para a gente. Ele fala que tem duas catracas. Uma catraca que eu vou chamar de catraca R1, para dizer que o raio dessa catraca
é 6 centímetros e uma catraca de raio R2, que ele diz na questão que tem 4, eita, ficou apertadinho aqui, 4,5 centímetros. Ele fala que quando usando a catraca VR1, eu tenho uma velocidade V1 de 12 km por hora. E aí ele diz que vai substituir a catraca para aumentar a velocidade e pergunta exatamente quanto é essa nova velocidade. Ora. Está dizendo que diminui uma coisa para aumentar a outra. A relação entre as duas grandezas é direta ou inversa? E isso, a relação é inversa. Então, a velocidade é inversamente proporcional ao raio da catraca. Quanto menor for o raio da catraca, tanto maior será a velocidade. Se eu diminuo o raio da catraca, a velocidade aumenta. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Então, eu tenho que a velocidade 2 vezes o raio da catraca número 2 tem o mesmo valor que a velocidade 1 vezes o raio 1 da catraca. Para encontrar quanto vale a velocidade na segunda situação, eu vou substituir a velocidade 1, 12, atenção, 12 km por hora, vezes o raio 1, olha ele aqui, 6 centímetros. Eita, Ives, eu posso multiplicar quilômetros por hora por centímetros? Atenção, esse raio 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então ele vem aqui para baixo, 4,5 centímetros. Centímetros em cima simplifica com centímetros embaixo, sobra só a unidade da velocidade, que é quilômetros por hora. Multiplicando 6 vezes 12 dá 72, isso dividido por 4,5, e aí faz a conta direitinho e com calma, e você vai perceber que 72 dividido por 4,5 dá 16 quilômetros por hora. Essa questão era da Federal de Pernambuco, de segunda fase, era uma questão aberta. As alternativas eu coloquei aí só para ter uma cara de item fechado. Mas o importante é que você perceba que se cair uma questão no Enem que fale para você sobre a relação entre catraca e velocidade da bicicleta, você saiba que a relação é de velocidade inversamente proporcional ao raio da catraca. Entre as alternativas, aquela que mostra 16 é a da letra E de eita poxa, coisa fácil. Vamos juntos.